É um time pequeno. Cada partido é uma final para nós. Sim. Com uma torcida muito fiel. E essa é mais uma história de um amor que a gente nunca vai conseguir explicar e que só o futebol proporciona, né? Um time de bairro. Hinchada mais leal, a mais fiel. Sofrer um esporte para nós. Por toda a semana, por alguma razão, estou aqui. Sim. Estamos em Buenos Aires. Essa daqui é uma das cidades mais importantes no futebol mundial. Afinal, andando pelas ruas, você encontra um clube de futebol profissional a cada esquina. E aqui na capital argentina estão algumas das camisas mais pesadas do continente e, por que não, do futebol mundial. O futebol faz muito parte da cultura argentina e da cidade de Buenos Aires. Aliás, Buenos Aires cultiva algo que o futebol brasileiro perdeu há muito tempo, que é manter a tradição dos clubes de bairro, os clubes de cada região que rivalizam entre si e que tem como torcedores as pessoas que viveram, que cresceram ao redor ali daquele clube, daquela entidade, do clube social mesmo e amando aquela torcida. Mas se você pensa que a gente veio até Buenos Aires para visitar os estádios mais conhecidos dessa capital, você está enganado, porque hoje não é dia de visitar o estádio do Boca, nem o estádio do River Plate, muito menos do Independiente, do Racing, do San Lorenzo ou de qualquer outra camisa das mais conhecidas e das mais famosas do futebol argentino. Hoje a gente vai visitar o Platense, o Clube Atlético Platense, um clube do norte de Buenos Aires, muito rival do Tigre e do Argentino Júniors, um clube tradicionalíssimo com uma história mais do que centenária, mas que está no hall dos pequenos clubes, dos clubes de bairro da capital argentina. O Platense viveu muitos anos na segunda divisão, viveu muitos anos de sofrimento, está de volta na primeira divisão do futebol argentino e é isso que a gente vai conhecer a partir de agora, porque lá tem uma torcida muito apaixonada, pequena, porém muito fanática por essa camisa. Estamos no estádio Cidade Vicente Lopes, na Grande Buenos Aires, a casa do Platense. Então vamos entrar no estádio, conhecer mais desse simpático clube de Buenos Aires e da sua fanática torcida. Mas antes disso, já se inscreve nesse canal, deixa um like aqui no vídeo, porque tudo isso ajuda demais a fortalecer esse projeto que visa viajar o mundo, conhecer o mundo através do futebol. O Platense é mais uma etapa dessa viagem, Buenos Aires é mais uma etapa dessa viagem, mas tem muito mais vindo pela frente. Então se inscreve, deixa um like no vídeo e vamos pra dentro do estádio. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. 'Cause I know you got me up, let me show you what's up. 'Cause enough is enough. O Platense é um clube fundado em 1905 na região da Recoleta, em Buenos Aires, e que se instalou nessa região norte da capital argentina. Uno nace siendo hincha de Platense por familia, por amigos. Nosotros vivimos cerca aquí del estadio y después de la satisfacción de verlo, más allá de que triunfe o no. É um time pequeno, com uma torcida muito fiel. Então isso é especial, é um time de bairro. O meu pai era torcedor, o meu avô é de família, né? Sim, vai passando, né, de um para outro. Exatamente. Sim. O que mais te atrai aqui, que te faz vir todos os jogos e continuar acompanhando, sei lá, trazer família ou passar para filhos, etc, essa tradição? Tudo que você acaba de dizer, é a paixão de futebol, de estar aqui perto do time, os filhos virando o jogo, é uma família. O Platense es un club mágico, es un club de barrio que mantiene su esencia siempre. O sea, estemos en primera, estamos en la situación en la que estamos siempre, la gente va a seguir alentando, va a seguir estando firme junto al club, siempre. Para mí eso es único. Platense fue nombrada la hinchada más leal, la más fiel, o sea, por sus hinchas son nada más que de Platense normalmente. Y siempre fueron, y por sus canciones también, su inventiva, las letras de canciones y por los instrumentos que hay siempre en la torcida. Sí, cierta seriedad. Sí. Lo que te decía, fiel, muy familiar, o sea, el club es una familia, es una gran familia para nosotros. Es muy fiel, para mí la palabra sería fiel. Corne.
uma expectativa. E que são conhecidos como os calamares, que em espanhol significa lula. Lula livre. O animal lula. Isso porque quando nos primórdios, no início da trajetória do Platense, eles jogavam com um uniforme branco com detalhes pretos e eles jogavam num campo que vivia alagado. Alagado mesmo por conta das chuvas, por conta de enchentes. Por isso sempre em condições precárias, com muito barro. E aí o uniforme deles ficava marrom, lembrando a cor da tinta que a lula solta. Por isso o Platense tem o apelido de Lula, de Calamares. É a música cantada pela torcida, chamando o clube o tempo todo de Calamares ou de Tense, né? São os apelidos carinhosos que a torcida deu para a equipe. E essa é mais uma história de um amor que a gente nunca vai conseguir explicar e que só o futebol proporciona, né? Porque é um clube com poucos títulos, aliás, na primeira divisão não tem títulos, e que briga contra os gigantes da cidade. Buenos Aires é uma capital com muitos clubes, a região metropolitana tem clubes importantíssimos e pesadíssimos, com títulos internacionais dos mais importantes, e o Platense é só um pequeno clube tentando o seu lugar ao sol, com uma torcida muito fiel e muito apaixonada, como vocês podem ver. Então é mais uma história das mais legais que a gente pode encontrar pelo mundo. Uma história de amor muito verdadeira, né? Es difícil de explicar, es algo difícil de explicar. Como que cada cosa que pasa la vivís como con mucha más pasión y mucho más sentimiento, todo el tiempo sufriendo, o cada partido es una final para nosotros. Sí. Es un sentimiento que uno nace con él y que verdaderamente estuvo cerca. No es inexplicable, porque quizás no tenés las alegrías que te da River o Boca, Sí. pero te da otra alegría que es estar acá, Sí. de estar como festejando en familia y queriendo que tu club progrese. Nosotros entendemos lo que de verdad están en las malas. Sí. Entonces el hincha, perdemos un partido, no importa, seguimos. Sí, porque que o estádio de um pequeno clube de Buenos Aires, e que fica inclusive nem é mais na cidade de Buenos Aires, já é na cidade vizinha, na região metropolitana de Buenos Aires, é um estádio dos mais simples. Para vocês terem ideia, o estádio aqui não tem placar. E não é que não tem placar eletrônico, ele não tem placar. Nem aquele placar em que o tiozinho vai lá mudar com a mão os números. Isso é bastante curioso. É um estádio raizeira total, alambrado, pequeno, acanhado, com as arquibancadas muito próximas do campo, pressão, né? Aquela coisa que a gente está acostumado na América do Sul. Uma torcida muito simpática, mas muito simples. Muito simples. Futebol raiz, gente. E no final das contas, o tamanho da paixão de uma torcida, o tamanho da fé, o quanto uma torcida acredita, gosta, ama e frequenta o seu clube não está ligado ao tamanho dessa torcida, muito menos ao tamanho e à modernidade do seu estádio, né? Aqui a gente está vendo um estádio muito raiz, muito simples e uma torcida extremamente apaixonada que definitivamente não está aqui atrás de títulos, né? A gente já foi, por exemplo, na Portuguesa. Se você não assistiu ainda o vídeo na Portuguesa, vale dar uma olhada aqui no link que vai estar aqui no card. A torcida da Portuguesa fala isso, a gente não vem por causa de título, ninguém procura a Portuguesa por causa de títulos. É mais ou menos a situação aqui nos Calamares, no Platense. É uma torcida que vem porque ama o seu clube, porque é o clube do seu bairro, é o clube que a sua família frequentou a vida inteira, por isso continua vindo, continua apoiando e continua empurrando. Claro, sendo um time pequeno, como o senhor mesmo disse, é um time que tem menos chance de ganhar o título, por exemplo. Absolutamente.
Exatamente. Como é que faz para manter a paixão acesa e para conseguir passar para as próximas gerações? E porque tá no ADN, tá na sangue, Sim. tá na sangue e você sabe que não vai pelear nunca por um campeonato, por um torneio. O objetivo é ficar aqui na primeira divisão, jogar contra Boca, contra River. Esse é um sonho. Sim, e no final das contas, enfrentar os grandes da capital acaba sendo a final. Uma final. Exatamente. Essa é uma final para nós. E ficar aqui e ganhar Colón é uma final para mim. Si ganamos a Boca es como ganar la final de la Libertadores para nosotros. Sim. Foram mais de 20 anos, aliás, na segunda divisão, entre 99 e 2020, até que 2020 veio o acesso para a primeira divisão novamente. Então é um momento muito especial para o Platense, que já passou o último ano bem, sem passar sustos na primeira divisão, e agora vai tentando se manter mais uma vez na primeira divisão do futebol argentino. Y era sufrir cada día el partido. Cuesta mucho el ascenso en este país, porque son muchos equipos. Sí. Y el campeonato, difícil. Es muy competitivo. Sí. Y no hay VAR ahí, no hay nada. Sí. Sí, me gusta vivirlo con la gente, me gusta la emoción. Me gusta mucho que los hinchas los dicen a los jugadores por el nombre propio. Eso me parece re lindo, porque hace sentir como una Há uma familia. proximidade maior do que nos clubes maiores, certo? Sí. Sí. ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, querido! Clubes como o Platense sempre me fazem ficar pensando que o futebol é muito mais do que título, né? É muito mais do que buscar o objetivo final lá no campeonato de levantar a taça. Às vezes é simplesmente acompanhar o seu clube, às vezes é simplesmente vir e apoiá-lo e cantar o quanto você o ama. O futebol é muito mais do que só vencer, né? E clubes como esse, como outros que a gente já visitou aqui no canal, eles nos ensinam isso jogo após jogo. A gente fica muito preso ao resultado e esse jogo é muito mais do que o simples resultado. E às vezes a gente no Brasil, tô falando muito do Brasil porque é o nosso país, mas às vezes a gente no Brasil a gente esquece isso. Às vezes a gente esquece essa lição, né? O que o senhor acha que mantém vivo o clube? A gente, os torcedores, as inferiores. Platense é um time muito importante em outros esportes de bairro. A gente vem aqui a fazer esporte, Sim. vem aqui a socializar, a jantar, a estar a bater papo. É isso. Entre alguns nomes importantes que passaram pelo clube está o David Trezeguet, ex-atacante do Mônaco, da Juventus, campeão do mundo com a seleção francesa. O Trezeguet era argentino com naturalização francesa, alguma coisa do tipo. E o Trezeguet passou por aqui no início dos anos 90 pela base do Platense. Foi um dos jogadores mais importantes do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Depois veio de volta à Argentina para jogar no River Plate. Ele então tem uma passagem importante que se formou como jogador por um tempo aqui no Platense. O que há de mais especial na enxada de Platense? Bom, tá acostumado a sofrer. Tá acostumado a sofrer. Sofrer é um esporte para nós. É sofrer. E sabemos o que é sofrer. Isso é especial. Você convive com o sofrimento.
mi familia primero, mis hijos, platense, mis amigos. Sí, muy importante, muy importante. Porque toda la semana, por alguna razão, estoy acá. Sim. Fechamos então em Buenos Aires, fechamos mais um jogo acompanhando mais um estádio inédito aqui no Entre Gols. E uma festa bastante legal da torcida do Platense, mais uma daquelas histórias de amor em que vencer, ser campeão, ter uma camisa diferente, ter grandes jogadores, ter jogadores de seleção é só um detalhe. O que vale mesmo é o amor de uma torcida por um clube de bairro. Buenos Aires tem essa coisa muito legal dos clubes de bairro. Você acompanhar o clube dali da região onde você cresceu, onde sua família frequentou, onde você se acostumou a visitar. E isso é muito legal, é uma coisa que o futebol brasileiro se perdeu de certo modo. Em São Paulo a gente tinha um pouquinho mais disso, Rio de Janeiro tinha um pouquinho mais disso, mas se perdeu com o passar do tempo e Buenos Aires mantém. Isso é realmente muito legal. É uma experiência diferente, né? Buenos Aires tem uma coisa curiosa que é, às vezes você consegue assistir 3 jogos no mesmo dia, se você quiser, se você tiver essa disposição. Não sei quantas cidades do mundo permitem isso. E a capital argentina permite, então acho que vale muito a visita, e vale muito a visita nas entranhas do futebol argentino, nas entranhas do futebol de Buenos Aires, que é você conhecer os clubes menores também, além dos grandes centros, além dos grandes estádios, das camisas mais conhecidas. Belíssima experiência. Eu agradeço muito a companhia de quem veio até aqui, de quem acompanhou o vídeo até aqui, e passa aquele recado sempre. Tô sumindo aqui na sombra, né? Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Deixa um like aqui que ajuda a que esse vídeo seja indicado para mais pessoas. Então tudo isso fortalece muito esse projeto. A gente vai viajar o mundo assistindo futebol. A gente vai conhecer o mundo através do futebol, conhecendo as características e as culturas futebolísticas de cada região. Muito obrigado pela companhia, um like e a inscrição. Isso ajuda demais o projeto. E a gente se vê numa próxima. Me despeço da Argentina, me despeço de Buenos Aires. A gente se vê logo mais. Um abraço. Tchau.